Salve, salve, bom dia a todos. Dentro dessa data, dia 17 de março de 2025, estamos no ar o nosso vídeo diário do Giro Futebol. Dentro desse vídeo nós iremos falar muito sobre a conquista do Flamengo, o título do Internacional, inclusive um jogo eletrizante no Bavi. Isso e muito mais aqui dentro desse vídeo. Então conto com a sua participação para deixar o seu comentário, se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações e deixar o seu like, que é de mera importância. O Flamengo, após o empate em 0 a 0, conseguiu se tornar campeão mais uma vez do Campeonato Carioca. Após 2 gols sendo anulados, bem polêmicos, inclusive os 2 gols que foram anulados do Flamengo, o Fluminense não conseguiu fazer um gol que precisaria para conseguir a vaga de forma direta para os pênaltis para tentar ser campeão carioca. Isso muito devido ao time do Flamengo, que vem evoluindo muito na parte tática e técnica a comando de Felipe Luiz, que para mim hoje é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. E isso complementa muito com o estilo de jogo que ele propõe e muito também pelo elenco que ele tem à disposição. É lógico que ele não teve Bruno Henrique, que sofreu uma lesão desde a semifinal, já não tem o Pedro como centroavante e colocou ali improvisado ali o Gonçalo Plata, às vezes até o próprio Arrascaeta, o Luiz Araújo na função para tentar fazer ser um falso 9, mas perdeu muitos gols, inclusive Gonçalo Plata no primeiro tempo conseguiu perder um gol inacreditável após uma falha do goleiro Fábio. Enfim, depois desses 2 gols, inclusive o Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida de ontem, teve uma tomada, inclusive o VAR também, uma tomada muito equivocada, que no primeiro gol que foi anulado o Flamengo, o gol do Gonçalo Plata através de uma jogada do atacante Juninho, não houve absolutamente nada. Contato físico sempre vai acontecer no futebol brasileiro. Esse tipo de falta, nenhum momento é marcado na Europa, mas no futebol brasileiro interferem em tudo e acabou o jogo ficando por 0 a 0. Vamos falar pelo lado Fluminense, que o lado Fluminense deixou muito a desejar, principalmente no jogo de ontem, onde que o torcedor tricolor esperava que o Fluminense partisse para cima. Mas quando a bola iniciou, via um time totalmente covarde dentro de campo. Nem parecia que o Fluminense precisava fazer um gol para tentar levar para os pênaltis. Parecia que o Fluminense que tinha a vantagem desse confronto. E o único que se mostrou disposto a fazer algo diferente foi o atacante colombiano John Arias. Mas ele sozinho, infelizmente, ele não consegue fazer absolutamente nada. E isso, conforme o devido, acontece que Arias se torna um dos destaques do Fluminense. Martinelli muito mal, o goleiro Fábio inúmeras vezes, talvez uma falta ali, um pouco de reflexo ou inseguro em sair com os pés. Não teve o Fuentes, que é um lateral esquerdo bem avançado, e o René ficou muito mais na marcação do que para atacar. O lateral direito Samuel Xavier também não tinha essa condição. Enfim, basicamente o Flamengo se tornou campeão e agora é pensar no Campeonato Brasileiro e Libertadores nas outras equipes. Vamos falar agora sobre o Grenal, que foi basicamente o Inter quebrando uma sequência de títulos de conquistas do Grêmio. Éner Valencia, aos 56 minutos, fez um belo gol de falta, colocando o Inter na frente. Wagner Leonardo, aos 62, logo em seguida, fez o gol do empate. Ao mesmo tempo, Dodge e Aguirre do Inter foram expulsos por uma gera confusão, mas muito por conta que o Inter já tinha feito o placar no jogo de ida 2 a 0 no estádio do Grêmio, então isso lhe consolidou a conseguir pelo menos permanecer com o resultado, e no Beira-Rio, através da sua massa da torcida colorada, o Inter sagrou campeão, tirando a hegemonia do Grêmio dos últimos anos. Muito a enaltecer o trabalho do Roger Machado, que vem fazendo um excelente trabalho, e agora o Inter pensa em fazer nesse restante de calendário uma boa preparação para conseguir estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora sobre o Bavi, que inclusive foi de fortes emoções, até porque o placar de 2 a 0, que poderia ser estendido para 3 a 0,
acho que mataria praticamente as condições do Vitória fazer algo no jogo da volta no Barradão. Gabriel Xavier e Eric Pulga fizeram os gols do Bahia, inclusive no primeiro tempo. O Bahia, depois de ter se classificado pela pré-Libertadores, conseguiu ganhar moral e confiança para a final do Campeonato Baiano. E isso foi muito devido ao volume de jogo que o Bahia proporcionou no primeiro tempo. O Vitória ficou muito acuado, inclusive o Thiago Carpini dando basicamente vários esporros em vários jogadores do linha da frente, mas não conseguiu conter o ânimo, a confiança e a disposição do time do Bahia. Após a eliminação contra o Náutico pela Copa do Brasil, Vitória agora tem que se dedicar ao Campeonato Baiano, ao Campeonato Estadual, para tentar reverter um placar de 2-0. Vamos falar por último agora sobre o clássico do Campeonato Paulista, onde Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no Allianz Parque. Inclusive, a torcida do Palmeiras estava muito confiante, torcida única, que o Palmeiras poderia vencer, e não só vencer, convencer e abrir um placar, abrir um resultado importante para esse agregado de 2 jogos da final do Paulistão. E isso acabou não acontecendo. Você viu o time do Palmeiras totalmente engessado. As únicas jogadas que eram em relação ao Estevão. Inclusive o Estevão praticamente foi muito bem marcado pelo Aguilera, lateral esquerdo que foi contratado recentemente, e às vezes por Joseph Martinez, Ranieri e até próprio zagueiro Gustavo Henrique. As únicas jogadas que o Palmeiras tinha era a relação ao Estevão. Rafael Veiga muito mal, o Abel Ferreira não conseguiu tirar o Rafael Veiga para tentar dar um dinamismo melhor, sabendo que hoje o Abel Ferreira não tem o que reclamar. Hoje o Abel Ferreira tem um elenco e precisa colocar isso na prática. Ele, inclusive, depois na coletiva falou que agora é o momento de descansar e, ao mesmo tempo, essa preparação precisa ser feita de forma 100% para conseguir reverter esse resultado. Ao lado do Corinthians, vamos falar que o Yuri Alberto foi um dos destaques, muito por conta também das defesas difíceis que o Hugo Souza fez, pela boa partida do lateral direito Mateuzinho, pela grande partida do meia / volante / que um dia foi atacante Carrídio, e também com a criatividade de Memphis Depay, onde ele deu uma assistência para o Yuri Alberto, mesmo não estando 100% um problema no ombro, ele conseguiu deslocar o zagueiro Mikael e chutar exatamente no canto que o goleiro Everton estava ali. O Corinthians consegue uma grande vantagem fora de casa, vai decidir depois da data FIFA na quinta-feira na Neoquímica Arena o seu destino, que pode simplesmente empatar o jogo e se tornar campeão paulista, muito para coroar talvez o trabalho inseguro que tinha do técnico Ramon Dias após a eliminação na pré-Libertadores da América. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações, além de deixar os seus comentários. Às 7 horas da noite teremos live e conto com a presença de todos vocês.